A paz do Senhor Jesus Cristo, a meditação hoje se encontra em Atos capítulo 28, que diz assim: E, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre, e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, glória a Deus, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Assim, quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. Olha só que interessante, né? Glória a Deus. Aqui a palavra fala, não é? No contexto da leitura, nos capítulos anteriores, Paulo foi preso. Estava sendo transportado de um lugar para o outro e foi transportado num navio. E no mar houve alguns contratempos e Paulo ali, firme e forte, e pararam nessa ilha. E eles foram tão bem recebidos que Paulo, né, quis também retribuir aquele agrado, aquela recepção calorosa. E sendo Paulo um homem de Deus, né, eles montaram lá uma fogueira grande, estava frio. E Paulo foi e pegou alguns gravetos para colocar na fogueira. E no meio dessa lenha tinha uma víbora. E quando Paulo foi pôr, quando chegou os gravetos perto do fogo, a víbora sentiu o calor e picou a mão de Paulo. E Paulo sacudiu a mão e a víbora caiu. Mas todos que estavam ali, que viram, né, ficaram esperando, né? E julgando Paulo, olha só. Julgando Paulo, porque Paulo era preso, né? Eu creio que eles ficaram sabendo que Paulo era preso. Então, começaram a tirar as conclusões deles, né? E esperar que Paulo morresse, que Paulo ficasse doente, caísse, não sei. E quando viram que Paulo não deu importância e que Paulo não morreu, eles pararam, né? Mudaram de opinião. E a pessoa que recebeu ele, Paulo e todos os outros que estavam no navio, na ilha, tinham umas terras e o pai dele estava doente. E Paulo foi lá e viu que o pai estava doente. Ele, por gratidão e como servo de Deus, impôs as mãos sobre o pai da pessoa e orou, e ele foi curado. E todos os outros que estavam enfermos ali
também iam até Paulo e Paulo orava e eles ficavam curados, né? Deus então operava através da vida de Paulo. Olha quanto aprendizado para nós, né? Quando somos recebidos, né? Aqui a gente aprende as duas coisas, né? Quando somos recebidos por alguém, nós precisamos ser recíprocos, né? E devemos receber os outros bem também, né? A gente aprende. Esse é o amor de Deus, é o que Deus espera de nós, o que Deus nos ensina, né? E quando uma víbora nos picar, né? Hoje para nós uma víbora representa tantas coisas. É uma humilhação, é uma ofensa, é um desprezo, é um maltrato, não sei, né? Mas sempre tem uma víbora, né? Ou duas, três picando a gente. Só que nós devemos fazer como Paulo fez, sacudir e continuar. Nós não devemos ficar olhando para a picada e ficar ali se lamentando, porque quando a gente faz isso, é que o veneno se espalha. Mas quando a gente faz como Paulo fez, sacode e continua, não é? O veneno não se espalha, ele some, né? Ele não faz efeito. Então, aqueles que ficam esperando, porque as víboras picam justamente nessa intenção de matar a gente, de ferir, de entristecer, de fazer a gente parar, mas Paulo não fraquejou. Paulo não baixou a cabeça. Então, todos aqueles que estavam esperando o fim de Paulo, que estavam julgando Paulo, pensando coisa errada de Paulo, ficaram sem graça, né? Viram totalmente uma outra coisa diferente. Então, perdeu a força, perdeu a graça. E Paulo não revidou, Paulo não se deixou, né, se contaminar nem pela mordida da víbora e nem pelos comentários, nem pela expectativa errada daqueles que estavam julgando ele mal, né? E nem julgou eles mal também. Paulo simplesmente ignorou tudo aquilo e seguiu em frente. E por isso, quando ele foi lá orar, né, o pai do rapaz, da pessoa que estava lá, o Senhor operou, né? Porque é justamente isso que o inimigo faz. Ele quer colocar empecilhos no nosso caminho para impedir que o Senhor opere através de nossas vidas. Olha só quantas vidas foram ali alcançadas através da vida de Paulo. Mas se Paulo tivesse dado ouvidos ao que eles estavam falando, tivesse dado importância à picada da víbora, o Senhor não tinha operado através da vida dele na vida daquelas pessoas. Porque nós precisamos estar limpos, precisamos estar puros, né? Para que Deus possa operar através de nossas vidas. Então, são muitos aprendizados aí, tem muitos outros aprendizados, né? E antes de terminar, eu gostaria de pedir que vocês que estão ouvindo ajudem aí a compartilhar o vídeo, dê o like, o joinha, né? Se inscrevam aí no canal e comentem para ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Quando muitas pessoas precisam, né, receber uma palavra do Senhor, ajudem aí a levar, né, a palavra do Senhor para as pessoas, para muitas pessoas que precisam. E Paulo, então, fez a vontade do Senhor. Então, que possamos aprender, não é? E não deixar as víboras nos picar, não deixar os comentários, as expectativas ruins dos outros nos afetar, não é? Porque maior é aquele que está em nós, não aquele que está no mundo, né? Então, o que está no mundo usa as pessoas, o inimigo usa pessoas para poder nos desanimar, para poder nos afrontar, para poder nos picar, para poder fazer com que a gente pare, com que a gente fraqueje, desanime, fique cansado. Mas o Senhor é a nossa força. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? E fica aí a meditação, a palavra de hoje é esta. E
Uma boa noite para todos. Amém?